Salmo 103, versos 8 a 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Nós vemos aqui, o Salmo 103 é um salmo muito bonito, de fato, mas somente nessa passagem aqui que nós estamos vendo, que nós estamos lendo, nós vemos alguns atributos de Deus que são muito importantes de nós entendermos como Deus se relaciona com esses atributos conosco, tá? Através desses atributos conosco. Primeiro que nós vemos aqui no Salmo, no verso 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, ou seja, Ele tem compaixão. Eu estou um pouco preocupado com aquela porta de vidro que está batendo, se você pudesse dar uma olhadinha. O Senhor é misericordioso e compassivo. Nós vemos aqui que Deus ele exerce misericórdia. O fato não é somente atos de misericórdia. O fato é que é a própria essência de Deus. Ele é misericordioso. Não é que Deus exerce misericórdia algumas vezes, mas Deus é misericordioso. E aqui ainda diz compassivo. Compassivo é o que se compadece, o que tem compaixão. Então, veja que Deus, são dois atributos que aos olhos desapercebidos parecem ser o mesmo: compaixão e misericórdia, mas não é. A compaixão é um sentimento, a misericórdia é uma atitude. Então note que Deus ele é misericordioso e compassivo, ou seja, Ele tem compaixão, então Ele se compadece das pessoas. Isso é um sentimento. Ao se compadecer das pessoas, Deus age com misericórdia. A misericórdia necessariamente é uma atitude. É impossível sermos misericordiosos sem termos uma atitude. Então, por exemplo, se nós vermos alguém que está com sede, que está sedento, que vai morrer desidratado, e nós falamos: olha, eu tenho misericórdia desta pessoa, e não der um copo d'água para ele, isso não existe. A misericórdia é ir lá e dar um copo d'água para a pessoa beber. A compaixão, sim. A compaixão, ela existe muitas vezes sem ação. Muitas vezes eu estou compadecido dessa pessoa que está com sede. Por exemplo, alguém que está longe do meu alcance e que eu sei que está com essa sede, mas eu não tenho como dar água para ela. Então eu me compadeço dessa pessoa. É um sentimento. Já a misericórdia é uma ação. Então note que isto faz muita diferença, não só nos atributos de Deus, mas na prática da nossa própria vida, né? Então, quando o Senhor Jesus ele ensina a parábola do bom samaritano, ele ensina a misericórdia. Ele pergunta para aquele escriba: quem foi o próximo daquele homem que estava ferido no lugar? O escriba responde: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala: respondeste bem, respondeste certo, né? Então, os outros que passaram por ali, mesmo que talvez não se compadeceram, né, pelo texto, né, na parábola, mas mesmo que tivesse se compadecido, nenhum usou de misericórdia com aquele homem, porque a misericórdia é um fato, é uma atitude concreta. Então veja, Deus é misericordioso. O que significa isso? Deus age concretamente com misericórdia. Ele não só se compadece: ah, fiquei com dó daquela pessoa. Não, Ele age efetivamente de forma misericordiosa com todos aqueles com quem Ele se compadece, tá? Então isso nós vemos aqui. Agora, junto a isso, tem duas coisas extremamente importantes também. Olha só, o Senhor é misericordioso
e compassivo, longânimo e assaz benigno. O que é longânimo? O Senhor não é precipitado. Deus não faz julgamentos precipitados. Deus, Ele não exige que a pessoa se transforme de uma hora para outra. Ele é longânimo. Ele espera, Ele trata, Ele cuida, Ele tem paciência. Se Deus não tivesse sido longânimo conosco, nenhum de nós, isso eu posso afirmar, irmãos, nenhum ser humano, nenhum de nós estaria agora na presença dEle. Porque se estamos aqui para louvá-lo, é porque Deus usou de longanimidade conosco. Porque senão, Deus já teria nos fulminado pelos nossos pecados do passado. Então Deus, Ele é longânimo. E além de ser longânimo, Ele é assaz benigno. Mais uma vez, não simplesmente atos de bondade, mas a essência dele, benigno, como misericordioso. Não que exerce só misericórdia, mas é misericordioso. Isso está na essência dele. Benigno, não que tem atos de bondade, eventualmente, mas que é a essência dele. É benigno. Ele simplesmente é benigno, tá? E aqui diz assaz benigno. Isso aqui nós podemos entender como o que usamos numa linguagem popular: ultra, mega, super, mais do que mais do que você talvez consiga compreender na sua mente, mais do que eu consiga compreender na minha mente, porque eu não consigo entender nem mesmo a bondade dele com relação a mim, porque sei que não mereço, mas ele é assaz benigno. Então veja o porquê que aqui no verso 11, ele vai falar dessa diferença. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha só, então o ser que é misericordioso e que age efetivamente com misericórdia, assim como o céu está longe, está bem mais alto do que a terra, assim Deus usa de misericórdia, mas veja, não com todos, com aqueles que o temem. É como nós vemos lá, por exemplo, em Romanos 9, que Romanos 9, o apóstolo Paulo apenas repete o que Deus falou para Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver compaixão. Então veja que Deus, Ele é soberano para decidir o que fazer, e Ele tem direito sobre as pessoas. Então o texto nos ensina, por isso que a palavra de Deus vai nos ensinando, porque senão, sem a palavra de Deus, nós estaríamos totalmente em trevas com relação à ação de Deus, Então Deus, Ele é benigno, Ele é misericordioso com os que o temem. Então, verso 8: o Senhor é misericordioso e compassível, longânimo, assaz benigno. Por ser misericordioso, compassível, longânimo e assaz benigno, Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Longanimidade, misericórdia, muita benignidade e compaixão com o pecador. Certo? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O verso 10 é misericórdia pura. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem os retribui consoante as nossas iniquidades. Misericórdia, longanimidade, assaz benigno e compaixão com o miserável pecador. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, veja a diferença desses atributos, caso nós tenhamos em algum momento atos de misericórdia, atos de bondade, longanimidade. Em nós tudo isso ainda é imperfeito, mas em Deus Ele é plenamente perfeito e muito distante. Então aqui diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Sendo nós falhos, pequenos, sujeitos ao erro e pecadores, e diante de um texto desse, vendo um Deus misericordioso, compassível, longânimo, assaz benigno,
não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, não retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Resta-nos uma decisão: sermos tementes a Deus e herdarmos todo esse conjunto de benefícios aqui, que faz toda a diferença na vida do ser humano, ou simplesmente desprezar essa palavra e continuar, não digo continuar, mas vivermos segundo os nossos pensamentos, os nossos desejos,